Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Queremos, Pai, entregar, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações a Ti. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de encontro, de reencontro. Obrigado pela oportunidade de estar diante de Ti, numa experiência de comunhão. Que a Sua graça, Senhor, venha se manifestar em nossos corações de maneira transformadora. Porque se é certo que passamos por uma semana tão agitada, movimentada, com tantas informações, importante é consagrar um momento como esse diante de Ti, para que nenhuma das tensões externas nos limite a possibilidade de ouvi-lo, nos limite a possibilidade de compreendê-lo. Por isso, agradecidos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso, agradecidos, porque até aqui o Senhor nos trouxe. E sabemos que, independente de como estamos, é hoje pela manhã que o sol nasceu para nós, nos dando a oportunidade de um novo sorriso, de uma nova alegria, de uma nova disposição de vida. Nos ajuda a ser. Nos ajuda, Jesus. Amém. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Graça, paz e bem a todos que estão nos vendo de longe, em casa ou, sei lá, na fazenda, porque é feriado, né? Quem nos acompanha pela internet, seja bem-vindo, chame a sua família, a sua casa, compartilhe esse link com seus familiares. Essa também é uma oportunidade de compartilhamento dessa mensagem. Assim como o Senhor tem uma mensagem para nós hoje, que essa mensagem também possa alcançar outras vidas e outras famílias. Por isso, você que está nos acompanhando pelo YouTube, faça esse compartilhamento. Se for pelo Spotify, também da mesma forma, compartilhe esse link a todos e todas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração. Quero falar sobre oração e sobre a ideia que penso ser a oração, um lugar, um espaço. Então, se eu tivesse que dar um tema para a minha mensagem, esse tema seria o lugar de oração. Eu queria convidá-los a ler a Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 12. Eu quero ler Romanos 12, versículo 1. Eu sei que cada um tem um modelo de Bíblia e normalmente eu prego usando a versão NVI, que é a nova versão internacional. Mas hoje eu quero fazer a leitura de um versículo em duas versões diferentes. Romanos 12, 1 na NVI, e vou ler também a versão do Eugene Peterson, que é a versão A Mensagem, que tem uma linguagem um pouco mais contemporânea, embora a NVI também não fique muito longe. Mas tem as suas diferenças e eu gostaria que você me acompanhasse a leitura. Não estranhe quando eu ler a mensagem e você perceber alguma diferença aí na sua Bíblia. Romanos 12, nós vamos ler o verso 1.
Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Na versão A Mensagem diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma grande oferta. Até aí. Consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Pai, nós te louvamos, oramos agradecendo por tudo que fizeste aqui nesse dia. Obrigado pelas canções, pelos reencontros, pelos abraços, pela oportunidade de olho no olho, de uma conversa franca que faremos em nome do Senhor Jesus. Nos orienta através da sua palavra, nos ajuda, que nós possamos ouvir essa mensagem e recebê-la a ponto de nos tornar diferentes de como foi ao início dessa mensagem. Sair daqui transformados é um objetivo do nosso coração, especialmente transformados de acordo à sua vontade. Nos ajuda, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Bom, Deus está nos céus, mas Ele não está só nos céus, Ele também está aqui, no meio de nós. Deus está aqui, presente, está presente também nas casas, nos lares, junto com as famílias. Onde quer que você esteja me vendo, onde quer que você esteja me ouvindo, Deus está aí onde você está. Deus está aqui nesse ajuntamento espiritual. E essa é uma oportunidade que nós enxergamos como um grande presente. Se você percebeu, a minha oração inicial foi: obrigado, Senhor, estamos alegres, estamos felizes. Eu normalmente falo isso porque não é da boca para fora, é verdade mesmo. Eu me alegro por poder estar na presença do Senhor, meu coração se sente muito feliz por essa oportunidade. E se felicidade são instantes, né? Um dos melhores instantes da minha semana são encontros como esse. Então, Deus está no céu, mas Ele está aqui presente no meio de cada um de nós, está presente em nossas vidas. E tanto no hebraico quanto no latim, Emanuel é um nome profético que nós vamos encontrar no livro de Mateus, que diz que ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, mais do que estar presente, ele tem isso impresso na sua própria identidade. Um dos nomes do Senhor, né, de forma profética que foi nos anunciado, é essa referência. Um Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus que está no meio de nós, um Deus que está presente. Ele se faz presente em nossas vidas. Ele é amor, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, na hora da tormenta. E Ele também é caminho, Ele é direção. Ele também traz para nós essa capacidade de discernimento para o futuro, para a possibilidade que está diante de nós, que ainda não foi agarrada, mas é Ele quem nos direciona, nos dá o olhar ou a sensibilidade no olhar para perceber aquilo necessariamente que Ele quer que aconteça. Isso nos desafia a sermos, de fato, comprometidos com Deus. Há um desafio, porque se temos um Deus presente, nessa presença, ou melhor, essa presença nos desafia a um certo comportamento. Porque, por exemplo, nós estamos aqui num ajuntamento, como uma família que se encontra. Mas seria muito frio se nós chegássemos aqui e nem se nos cumprimentássemos. Imagina chegar aqui e não ter um mínimo diálogo sequer. Uma conversa, um toque, um olho no olho. Não é possível criar um relacionamento se essas esferas não acontecerem.
de uma boa conversa, de um bom diálogo, de fazer desse encontro um modelo especial, né, para a nossa vivência. Então, quando vejo um Deus presente, sinto-me desafiado a ter um comprometimento de relação com Ele, ou estar comprometido a uma relação com Ele. E a oração, para mim, é uma dessas ferramentas que me comprometo diante de Deus a usar para me aproximar a Deus. E a oração é também esse lugar de sacrifício. Porque quando nós lemos lá nos primeiros versículos, ele diz: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo. Na outra versão diz, uma entrega à vida cotidiana. Então há uma relação muito profunda, porque sempre quando nós ouvimos a palavra sacrifício, nós olhamos isso quase como um movimento de penitência. Sacrifício quase como um movimento de sofrimento, um movimento de dor. E não é isso que o texto sagrado está nos apontando. Não está falando sobre esse sentido de penitência, mas está mostrando que é um sacrifício como um movimento de entrega, como um movimento de doação, de adoração. Então é nesse ambiente que é construída a nossa relação com Deus e que nós chamamos de oração. Então orar não é necessariamente só falar, orar também faz parte dos movimentos que fazemos no nosso cotidiano e que atribuímos essa experiência a Deus. Quando nos relacionamos com os nossos pares, né? Seja marido, mulher, com os nossos filhos ou com aquelas pessoas que estão à nossa volta, com os nossos familiares, esses contatos, eles também são sagrados. E toda vez que nós dedicamos essa sacralidade para essas relações, nós também estamos numa vida de oração. Então a vida de oração não é só uma pessoa orante, falando, mas a vida de oração é uma vida também de comunhão, de contato, de conexão, de respeito, de oportunidade, de troca de experiências, né? E de ensino um para com o outro. Então, oração, para mim, é esse lugar de troca de amor, onde também experimentamos prazeres e que nos dá esse desejo de viver tal experiência e estar entregue a essa experiência. Aquilo que Deus deseja de nós está numa oração como um caminho, está numa oração como uma trilha que nós vamos nos comunicando melhor consigo e com o próximo, com as pessoas. Essa comunicação, ela acontece com a gente, fala no nosso interior, entendendo quais são as nossas fragilidades, as nossas mazelas e aquilo que precisa ser mudado ou transformado, mas também aponta nesse processo de transformação e de mudança a oportunidade também de ser um agente transformador para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, nós vamos nos comunicar melhor com a gente mesmo quando estivermos nessa esfera de oração e vamos nos comunicar melhor quando estivermos nessa esfera de relação externa com outras pessoas, com o nosso próximo. Isso também implica em uma mudança de comportamento para com a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza de pecado. Porque se somos seres humanos, também entendemos que somos frágeis, porque temos em nossa natureza essa tendência para o pecado. Porque humanamente nos separamos na história de Deus. E quando nos conectamos a uma experiência como essa, estamos nada mais ou nada menos no caminho de volta ao nosso Criador. Somos criaturas de Deus
e criaturas que em algum momento na história romperam uma relação com Ele e que tiveram nessa ruptura perdas emocionais, perdas relacionais, perdas que precisam ser reparadas. E elas só acontecem quando nós retomamos o caminho, a trilha, e organizamos a nossa vida para uma relação profunda com o nosso Criador. A partir dessa relação que nós vamos galgando as transformações devidas e que até nós não necessariamente teremos a consciência das mudanças que nós precisamos, mas Deus nos direcionará. Isso é importante. Por isso requer de nós doação, requer de nós uma entrega, né? Pessoas entregues a uma vida que precisa exalar o perfume de Cristo. Uma vida que precisa ser discernida com uma aparência divina. Porque quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos de transformação, quando nós falamos de conversão, essas palavras, elas são muito profundas para a nossa espiritualidade. Porque trata-se de uma transformação da nossa humanidade. Estar em Cristo é a oportunidade de ser um modelo de uma nova humanidade, assim como Cristo foi uma nova humanidade, né? Nós não tínhamos referências humanas até a chegada de Cristo. A Bíblia Sagrada declara que Deus olhou o mundo e amou de tal maneira que enviou o seu próprio Filho. Mas o que antecede isso é que Ele procura uma pessoa justa com quem Ele pudesse usar. Mas Ele não encontra. Então não havia referência. Não havia alguém com quem Ele pudesse contar, e Ele Ele envia o seu próprio Filho, por amor a nós. Essa entrega é extraordinária e precisa ser compreendida por nós, que somos incompatíveis. Nós precisamos voltar a atingir essa compatibilidade humana tão desejada e sonhada por Deus, que um dia foi cooptada pelo mal, pelo pecado. Nós sabemos que isso não é fácil, e sabemos especialmente quando lemos o apóstolo Paulo, de uma forma justa, revelar o seu incômodo para todos nós no livro de Romanos, lá no capítulo 7. Você vai encontrar Romanos 7, do versículo 17 até o versículo 20, há uma queixa do apóstolo Paulo em oração, e ele diz assim: entretanto, preciso de algo mais, pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar as minhas melhores intenções, obviamente eu preciso de ajuda. Romanos 7:19, ele continua: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Esse movimento do apóstolo Paulo é um momento muito até polêmico, né? Porque nós também olhamos o apóstolo Paulo, e eu considero ele uma das pessoas mais extraordinárias da Bíblia, mas ele mostra a sua fragilidade, mostra a sua humanidade revelada diante da história, do seu momento de vida. E isso não pode ser diferente para nós. Nós somos seres humanos que cometem falhas, né? E que passam por momentos difíceis e que muitas vezes têm a dificuldade de praticar o bem querendo fazer o bem. Eu não sei se você já viveu isso, mas o apóstolo Paulo está dizendo claramente: o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, não sei o que acontece, mas eu acabo fazendo. Parece que há no meu corpo um impulso maior que me direciona a fazer aquilo que não deveria ser feito.
E ele conclui dizendo: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Uau! Então há alguns impulsos, alguns pecados, algumas mazelas que estão dentro de nós, que se afloram de uma forma que fogem da nossa competência de equilibrar. E a gente acaba fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer. A gente acaba cometendo erros e falhas ou falando coisas que nós não gostaríamos de ter falado. A dádiva na nossa vocação está especialmente nos encontros, especialmente no encontro com o nosso Criador. Por isso, o apóstolo Paulo, quando revela a sua fragilidade, mostra a cada um de nós essa necessidade de estarmos continuamente em contato com Deus, continuamente em contato com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não deixar de lado a oportunidade de um encontro com o nosso Senhor. Há muitas ideias de religiosidades que você atribui uma experiência de conhecimento de Deus para as pessoas e depois você fala: olha, no final do mês nós vamos fazer um grande encontro com Deus. Ou no dia tal, no mês tal, você vai ter um grande encontro com Deus. Não se trata de uma promoção de um dia especial. O encontro com Deus acontece no aqui e no agora. É na experiência em que nós estamos tendo aqui, na simplicidade de toda a experiência humana. Dos mais simples encontros, nós temos a oportunidade de ver Deus nas pessoas e fazer com que as pessoas discernam Deus em cada um de nós. Por isso, não pense em oração como um instrumento de conquista. Pense na oração como um movimento de oferta a Deus. A oração não é um instrumento para a gente usar com o desejo de conquistar as coisas. Normalmente, quando você fala em oração, a pessoa acha que oração é você pedir algo. Faça uma oração. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, me faça. Senhor, ai, meu Senhor. Sempre com esse instrumento de interesse. Mas eu gostaria de sugerir para cada um de vocês que façam da oração um movimento de oferta a Deus, um movimento de entrega, de adoração. Senhor, eis-me aqui, faça a sua vontade, porque foi assim que Ele nos ensinou, o seu Filho Jesus nos ensinou a orar. Faça, Senhor, a sua vontade. Faça a sua vontade. Eu tenho falado muito ao redor desse tema, porque eu falei da bendita palavra sacrifício. E, como eu disse no início, ela normalmente é muito mal compreendida. Então, não veja a palavra sacrifício, ou sempre quando eu falar para cada um de vocês, se coloque em sacrifício ao Senhor, não estou dizendo para que você se coloque numa posição de penitência, mas que você se coloque numa posição de oferta, de entrega, de adoração ao Senhor. Sempre assim, ok? Então, sacrifício, a etimologia da palavra sacrifício significa sacro ofício. Então, sacrifício é serviço sagrado. É servir o Senhor. Fazer, desse serviço um serviço sagrado. Essa entrega, uma entrega sagrada. Aquele que faz algo para esse bem maior, necessariamente está em confiança. Aquele que faz algo para o bem maior está na confiança daquilo que faz a esse bem maior, faz para si também. Deixa eu melhorar essa frase. Quando nós fazemos um bem maior a Deus, ao nosso Senhor, confiamos que fazemos esse bem, não só a Ele, mas que esse bem também Ele acaba retornando a cada um de nós. Por isso,
a pergunta que fica, para eu finalizar, é como nós devemos orar, né? Essa é a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, quando o viram falando com o Pai, orando com tamanho fervor, com tamanha qualidade, com tamanha entrega. Os discípulos olharam para Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E foi naquele momento que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Mas hoje eu não quero falar da oração do Pai Nosso, mas eu gostaria de sugerir algumas informações, e se fizer sentido para você, que você possa aplicar no seu cotidiano de oração. A primeira coisa é que a oração é um lugar de descanso. A oração é um lugar de descanso. A oração é esse lugar onde nós encontramos refúgio. A oração é esse lugar de acolhimento. A oração é esse lugar que tem abraço, que tem conforto, que tem proteção e que tem paz, ou que nos dá paz. A oração é esse lugar. Eu já ouvi alguém dizer que eu não consigo orar. Eu estou passando por essa situação e eu não consigo mais orar a Deus. Eu não consigo. A oração não é um esforço. Entende? Por isso, quando alguém disser para você, eu não consigo, pode ser porque ela está fazendo da forma errada. Porque quando nós colocamos a palavra, o verbo conseguir, está dizendo que está exigindo de nós um esforço, certo? Mas a oração não é um esforço, a oração é um estado de entrega, não exige esforço. A oração é quando nós nos colocamos nesse lugar de descanso, ou quando nós vamos ao colo do Pai. No colo não exige esforço, exige de nós entrega. A minha alma só descansa em Deus, é a frase de Santo Agostinho. A minha alma só descansa em Deus. Então há um lugar para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa humanidade descansar, e esse lugar é nos braços do Senhor. A oração, um lugar de descanso. Segundo, a oração é a descoberta de um novo valor para a vida. A oração é a descoberta de um novo valor para a vida. E aí eu estou falando de qualidade. Estou falando de uma compreensão de plenitude. Compreensão de que somos um fruto, somos frutos do sonho de Deus. E somos também, a partir disso, geradores de vida. A oração é a descoberta de um novo valor para a nossa vida. Na oportunidade de entender que nós somos, a partir dessa relação que estamos tendo com Deus, geradores de vida. Nós, a partir desse movimento, imprimimos uma nova qualidade de ser humano na Terra. Uma nova qualidade de ser humano na história. Se percebemos e sabemos que existem seres humanos desqualificados, que perderam o seu estado de humanidade e quase estão se posicionando como animais. Animais não, porque animais são fofos, né? Como bestas feras. Por que uma humanidade chega nesse caos? Porque se afasta de Deus, se afasta do seu real propósito. E o que Deus quer é que nós retomemos essa oportunidade. E é na oração que nós descobrimos que há a oportunidade de valorizar, de dar o real valor para a nossa vida, de atingir essa nova qualidade de existência na história. Esse é o eixo da nossa espiritualidade. Por último, a oração é saber que nós somos casa.
morada. Se a oração é um lugar, esse lugar de oração somos nós. Nós somos essa casa, nós somos morada, nós somos esse lugar de habitação de Deus. Quando dizemos Deus está aqui, e eu que gosto de dizer Ele está aqui no meio de nós, não necessariamente no meio de nós, mas no meio de nós, da nossa existência. Essa experiência de ser morada de Deus, de ser lugar de habitação, Ele habita em nós, extraordinário. Deus está imerso em nossas vidas. Então, diante disso, como que eu posso ser parceiro de Deus e como que eu posso cooperar com essa transformação em mim e na humanidade por completo? Como que eu posso ser um cooperador, como um agente de cooperação na história? Eu entendo que nós precisamos, de fato, de maior sensibilidade e simplicidade nas nossas relações e um pouco menos de superpoderes. A gente não está aqui para buscar superpoderes. Não está aqui para fazer da nossa espiritualidade uma espiritualidade energética. Nós queremos que a nossa espiritualidade haja na sensibilidade humana, que habita nas nossas relações, no contato, na ligação que fazemos a partir das nossas histórias, das nossas vivências, na segurança de fazer os nossos desabafos, né? No momento de dor e de sofrimento, a gente quer alguém para nos ouvir. A gente quer um colo, né? Um ouvido, quer uma palavra sincera, não quer um ambiente de insegurança, mas quer um ambiente de segurança, quer também um ambiente de confiança, quer contar com uma palavra que seja generosa, mas que muitas vezes ela traz com essa generosidade uma dura verdade. Conheço muitas pessoas que não gostam de ouvir duras verdades. E confesso que também não é extremamente agradável. Mas é necessário. Há momentos que a gente precisa ouvir duras verdades, porque isso transforma a nossa vida. E que nós possamos fazer com que essas realidades, essas verdades, essas possibilidades de relações sinceras aconteçam sempre no ambiente do amor. Sempre no ambiente do respeito às nossas fragilidades. Entendendo que a nossa humanidade é finita. Entendendo que a simplicidade da vida se dá na compreensão que somos frágeis. Que não devemos ser brutos uns com os outros. Desrespeitosos uns com os outros. Não devemos cancelar uma humanidade, né? Bloquear. Não, na internet você bloqueia, né? Você silencia, você faz alguma coisa assim. Mas nas relações reais de toque, a gente não exclui pessoas. A gente inclui, a gente ama, a gente caminha mais uma milha, a gente vive sobre a ótica da paciência, da longanimidade, da experiência dos contatos, que nos reflete um perfeito relacionamento afetivo. A oração é esse compromisso que fazemos com a vida. É um compromisso que fazemos diante de Deus com a vida. Longe dos movimentos de morte, longe dos movimentos de queda, de dor e de maldade para consigo e para com o próximo. Deus nos ajude a mergulhar na experiência da oração de uma forma mais profunda, que transcende a fala e que remete aos movimentos que estão ligados à nossa postura cotidiana. Que nós sejamos, ou que nós saiamos desse dia, né, dessa mensagem, pessoas melhores,
seres humanos melhores e saiamos daqui seres humanos orantes, orando, se movimentando, se conectando, se relacionando, amando, fazendo com que Deus seja aparente em cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Saia daqui cheio de vida, cheio de saúde, cheio de fé, cheio de esperança. Que o Senhor te dê uma semana, para quem ainda vai conseguir descansar no feriado, né? Que você aproveite esse tempo de descanso e que esse tempo de descanso seja um tempo de oração ao Senhor. Porque é assim que a gente vive mesmo, em profunda relação com Deus. E é assim que a gente transcende o viver. É porque é vida de qualidade que Ele nos dá. É vida de qualidade que Ele nos oferece. E eu quero isso para mim, quero isso para você, quero isso para a nossa semana. Amém? Você que está em casa, pelo YouTube você tem na tela o QR Code e os dados da nossa rede bancária. Essa é uma forma para você contribuir e manter essa casa aberta e fazer com que a nossa rede solidária aconteça com todas as famílias que precisam de ajuda, de compartilhamento, de abraço. Aqui você também sabe como contribuir, tem o envelope, o QR Code e outras formas. E seja generoso, contribua, faça com que a casa continue aberta e que nós possamos, no próximo domingo, nos reunir aqui numa experiência de mesa. Então, convido todos e todas para estarem conosco nesse domingo de Santa Ceia. Próximo domingo, ceia especial. Não deixe de convidar os seus amigos e familiares. Creio eu que será um tempo muito especial, muito especial para nós. Amém, amém. Curve sua cabeça. Obrigado, Senhor. Te louvamos, exaltamos a Ti. Nos envolve nessa esfera e nos lança nesse lugar da oração. Que sejamos todos seres orantes. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de vós. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com todas as sortes e bênçãos espirituais. Que você vá para uma semana extraordinária, vivificante, com o Senhor Jesus, com o nosso Pai que está nos céus, operando caminhos ao nosso favor e com a presença de um Espírito Santo que nos fortalece, nos capacita e nos orienta. Sejam gratos, sejam abençoados. Amém, amém e amém.